Olá pessoal do nono ano, então vamos fazer a correção da nossa atividade, né? Essa atividade agora fala em reconhecer os elementos de uma equação de segundo grau, né? Então a gente vai aí reconhecer os elementos de uma equação de segundo grau, tá? Então simplesmente reconhecer quem são aí os quocientes, né? E o que é uma equação de segundo grau, certo? Então, assim, nossa atividade de hoje aí é bem tranquila em relação a isso aí. Questão de número 1. Em cada equação do segundo grau a seguir, diga quais são os valores de A, B e C. Ou seja, quem é o A, quem é o B e quem é o C em cada uma das equações de segundo grau. Então, letra A, temos a equação 3x ao quadrado mais 11x mais 6 igual a zero. Então, ou seja, quem é o A, quem é o B e quem é o C nessa equação. Então, termo A, quem é o termo B, quem é o termo C, né? Ou seja, o A, quem é o A? Aquele termo que acompanha o x ao quadrado. Então, no caso aqui é o 3. Quem é o B? Aquele termo que acompanha o x, ou seja, o número 11. Quem é o C? O termo independente. Então, no caso aqui, o número 6. Tá? Então, na letra A aqui, o A é o 3, o B é o 11 e o C é o número 6. Certo? Letra B. X ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Então, ou seja, quem que é o termo A, quem que é o termo B e quem que é o termo C. Então, ó, o A é sempre o termo que acompanha o x ao quadrado. Professor, mas não tem ninguém aqui. Então, sempre quando não tem nenhum número na frente, ou seja, é o número 1, tá? Então, é 1. O B é quem acompanha o x. Ah, professor, também não tem ninguém lá do lado do x. Então, quem que vai ser? Também é o número 1. Porque quando não tem nenhum número na frente, quer dizer que é 1. E o C é o termo independente. Ou seja, quem que é o termo independente aqui? Menos 2. Tá? Então, ali é o menos 2. Então, o A aqui é 1, o B é 1 e o C é menos 2. Letra C. 2x ao quadrado menos 50 igual a zero. Então, quem é o A, quem é o B, né? E quem é o C. Quem é o B e quem é o C. Então, ó, o A, aquele termo que está do lado do x ao quadrado. Então, ó, no caso aqui temos o número 2. Então, o A é 2. Quem é o B? Aquele que acompanha o x. Professor, mas não tem só o x. Ou seja, se não tem o x ali, então quer dizer que o B é 0. Tá? Porque é como se fosse 0 vezes x. Porque 0 vezes qualquer número é igual a 0. Aí eu não preciso colocar. Então, quando não tem o x, ou seja, o b então é 0. E o c é quem? O c é o termo independente. Então, aqui no caso, o c é o menos 50. Tá? Mas sempre a gente tem aqueles três termos. Agora o B ou o C, eles podem ser 0. Agora o A nunca pode ser igual a 0. Letra D. X ao quadrado
menos 4,5x mais 4,5 igual a zero. Então, ó, quem é o A, quem é o B e quem é o C, né? Então, ó, o A é o termo que acompanha o x ao quadrado. Não tem ninguém, então quer dizer que o A representa 1. O B, o termo que acompanha o x. Então, no caso aqui é quem? Menos 4,5, tá? Então, sempre que tiver o sinalzinho de menos, ele acompanha o número, tá? Então, é menos 4,5. E o C, quem que é o C? 4,5. Então, ó, o A é 1, o B é menos 4,5 e o C é 4,5. Certo? Questão de número 2. No quadro há 8 equações com uma incógnita. A equação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Responda a letra A. Quais são equações de primeiro grau? Ou seja, a equação de primeiro grau é aquela equação que o maior expoente é 1. Então, no caso aqui, quem que a gente tem? Ó, a equação 2, porque o seu maior expoente é 1, tá? A equação 5, que o maior expoente é 1, e a equação 8, onde o seu maior expoente é 1. Letra B. Quais são equações de segundo grau? Ou seja, o maior expoente tem que ser de segundo grau. Tem que ser 2, tá? Então, ó, x ao quadrado menos x, ou seja, A1 é de segundo grau. A2, seu expoente maior é 1, então ela não é de segundo grau. A3, ela tem o expoente 2, mas o maior é 3, então ela não é de segundo grau. A4, 6x ao quadrado menos x, então ela é de segundo grau. A5, não tem. A6, ó, 4x ao quadrado menos 2 igual a 34. Então, 3 e 4. Então, são as três aí que são de segundo grau. De terceiro grau, ou seja, maior expoente igual a 3. Ou seja, somente a equação 3. De quarto grau, que seu maior expoente seja 4. Então, somente a equação 7, tá? Então, quando a gente fala em grau, é onde o maior expoente, tá, da sua incógnita, ela que representa o grau da sua equação, certo? Então, obrigado aí, até a próxima aula. Fiquem com Deus.